Deus abençoe você, como vai? Tudo bem? Nós estamos de volta com a série 7 princípios numa oração comum. Esse é o quarto princípio e nós queremos meditar junto com você aquilo que a palavra de Deus diz. Você que tem acompanhado os outros vídeos, eu tenho certeza que tem sido abençoado, tenho certeza que tem aprendido sobre a palavra de Deus. Nós já aprendemos a reconhecer e a identificar Deus como nosso Pai. Já aprendemos que mesmo sendo Pai, Ele é santo. Já aprendemos a dizer, venha o teu reino. E hoje nós vamos ao quarto princípio ensinado por Jesus que vai mexer com as nossas estruturas. E ao dizer, venha o teu reino, Jesus na sequência nos ensina o quarto princípio. Vamos à palavra do Senhor. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, verso 10. O terceiro princípio, nós já aprendemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é o quarto princípio. O terceiro diz, venha o teu reino. No quarto, Jesus vem agora mexer mais uma vez com as nossas estruturas. Você observou que os três primeiros princípios, assim como esse, estão direcionados ou estão relacionados com a nossa identificação com Deus, com a forma como nós nos relacionamos com Ele? A primeira tem a ver com a nossa filiação, né? A paternidade de Deus. Tem a ver com a paternidade de Deus. A segunda tem a ver com a sua santidade. O segundo princípio, Jesus nos ensina a olhar para Deus como Pai, mas também como Deus que é santo, e Ele é santo. O terceiro princípio vai nos dizer que nós precisamos desejar e profetizar e orar para que o reino de Deus, ou o seu governo, o seu domínio venha sobre nós. Nesse quarto princípio, Jesus mexe mais uma vez com as nossas estruturas, e Ele diz, seja feita a tua vontade. Olha que coisa impressionante. Jesus nos direciona para as consequências, se eu posso dizer assim, né? O resultado de quando eu digo, venha o teu reino. Ao dizer, venha o teu reino, automaticamente não tem como desligar uma coisa da outra. Eu estou dizendo que eu quero que a vontade de Deus se estabeleça, aqui na terra, como também no céu. Né? É o complemento desse processo. Jesus nos introduz ao mesmo princípio que Ele praticou aqui enquanto viveu conosco. Ele diz em João capítulo 6, verso 38, João 6, 38, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E é nesse conceito, nesse contexto de fazer a vontade de Deus, que Jesus nos introduz nesse quarto princípio da oração. A gente aprende isso rapidamente na sua oração no Getsemane. Quando Jesus está naquela última noite, na noite em que ele vai ser entregue pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados, Jesus vai ao Getsemane com seus discípulos e naquela noite angustiante, temerária, Jesus faz uma oração fantástica. Naquela oração é o Filho conversando com o Pai. Naquela noite é o Filho conversando com o Pai. E naquele momento Jesus faz uma oração, não uma, mas 3 vezes ele repete a mesma oração. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Olha que não tem nada de errado em a gente trazer o nosso desejo e os nossos anseios ao Senhor. Deus é Pai e nenhum pai se aborrece quando um filho traz a ele o seu desejo, um pedido, uma petição, uma súplica, uma necessidade, uma vontade. Pai algum se aborrece com isso. Agora, o fato de o filho trazer a sua necessidade, o seu pedido, não significa que o pai está obrigado a fazer. O filho, ao trazer ao pai a sua petição, também precisa entender que está subordinado à vontade do pai. E é a vontade do pai que prevalece e não do filho. É isso que Jesus ensina. E naquela oração no Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A gente, quando lê esse texto friamente, a gente não percebe a angústia, a agonia e a intimidade dessa oração. A gente não percebe que é uma oração de pai e filho, e foi uma coisa que eu diria assim, extraída da sua própria alma. Jesus diz, Pai, eu não gostaria de passar por isso. A minha vontade não é ter de passar por isso, e o Senhor pode me livrar disso. O Senhor tem todo o poder, se for possível, passa de mim esse cálice para que eu não precise beber. Mas no momento seguinte, Jesus submete a sua vontade à vontade soberana do Pai. E ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Observe que ele faz isso pelo menos 3 vezes. Ou seja, qual é o entendimento que a gente tem aqui? Orar e apresentar a Deus mais de uma vez que seja as nossas
necessidades ou os nossos desejos não nos faz pecar. O que muitas vezes nos faz pecar é o contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias, da imposição a Deus de que se faça a nossa vontade, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, como se Deus fosse alguém que está à nossa disposição para atender aos nossos pedidos na hora que nós queremos, na hora que nós bem desejamos. Deus é Senhor, a gente aprendeu isso, né? Ele é quem governa, Ele é quem domina. O apóstolo Paulo nos ensina, ensinando a igreja de Éfeso a buscar, atender ou satisfazer, conhecer a vontade de Deus. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que conselho maravilhoso de Paulo. Portanto, não sejam insensatos, ou tolos, ou loucos, ou sem juízo, sem noção. Procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Como filhos, nós precisamos nos comportar como os filhos devem se comportar. Buscar agradar o coração do Pai. O verdadeiro filho se esforça para agradar o coração do seu pai. O verdadeiro filho tenta descobrir o que é que o pai gosta, de que maneira eu posso satisfazer o coração do meu pai. E é isso que Jesus me ensina nessa oração. É isso que ele me faz pensar. É isso que ele me faz refletir e quer que eu entenda e compreenda. Paulo deixa isso muito claro no texto que nós lemos. Se você quiser viver de maneira sábia, tente conhecer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O cidadão do reino, que nós aprendemos no princípio anterior, busca agradar o coração do rei. Leia o que diz Provérbios, capítulo de número 23, versículo 15. Fala sobre isso, sobre agradar o coração do rei. Ao dizer isso, Jesus está dizendo aos discípulos, a mim e a você, que nessa nova forma de se relacionar com Deus, é preciso dar prioridade às vontades dele, aos princípios do reino que nós acabamos de evocar no princípio anterior. Não é? Venha o teu reino. Na sequência, seja feita a tua vontade. Não é mais a minha, não é mais o meu reino, eu não governo a mim mesmo, eu não mando mais em mim. Então a minha vontade já não tem mais nenhum sentido e já não tem mais nenhum valor. Se você observar, isso vai de encontro à teologia que nós temos vivido e aprendido nos dias de hoje. Muitas vezes, o que tem sido ensinado em algumas igrejas é: você é filho, você tem direito, exija, cobre, peça, Deus tem que fazer. Isso é falta de respeito. Nenhum filho precisa pressionar o pai para que os seus direitos sejam reconhecidos ou atendidos. O pai sabe quais são os direitos que o filho tem e o faz e o atende à medida da sua maturidade ou do tempo que lhe é disposto. Então, é uma falta de respeito e uma desonra a Deus esse tipo de mensagem, esse tipo de entendimento. Jesus vai nos ensinar exatamente o contrário. Ele vai dizer, olha, a vontade de vocês a partir de agora não tem mais o menor sentido. Vocês precisam agora buscar atender à vontade do Pai, satisfazer a vontade do Pai. Do mesmo jeito que ela é atendida nos céus, ela precisa ser atendida na terra. E é isso que vocês vão promover aqui como discípulos e cidadãos desse reino. Cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Você sabe? Se você não sabe ainda qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está perdendo tempo. Você precisa tentar descobrir qual é a vontade de Deus para atender a essa vontade de Deus. E não só para você, mas através de você. O que é que Deus tem a cumprir nessa terra através de você? Essa é a vontade de Deus. E não só para você. Às vezes nós olhamos a vontade de Deus só para mim. Não, mas o que é que Deus tem através de mim para abençoar você? Para abençoar outros, para abençoar outras pessoas. Tenta descobrir, o apóstolo Paulo disse isso em Efésios. Tenta descobrir qual é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo também vai nos ensinar em Romanos 12:2, que quando você tenta descobrir isso, ou quando você descobre a vontade de Deus, você se surpreende, porque a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Olha que coisa maravilhosa. Você vai dizer, pastor, mas às vezes a vontade de Deus vai de encontro à minha. Geralmente vai. Eu quero uma coisa, Deus quer outra. Eu quero ir para um lugar, Ele me manda para outro. Eu quero fazer de um jeito, Ele quer que eu faça de outro. Mas e daí? Mas quem disse que tem que ser do nosso jeito? Senão seria a nossa vontade. É a vontade dEle. E mesmo sendo de encontro àquilo que eu quero ou daquilo que eu gosto, é bom, agradável e perfeito. E se eu e você sabemos disso, por que nós temos tanta resistência em cumprir a vontade de Deus?
Porque às vezes nós fazemos como Jonas, fugimos para um caminho completamente oposto do centro da vontade de Deus. Porque nós fazemos exatamente como ele. Deus nos manda para um lugar, nós queremos ir, nós vamos para outro. Deus nos manda fazer de um jeito, nós fazemos de outro. Estamos pecando, estamos desobedecendo, desonrando a Deus. Que o seu projeto, a partir de hoje, seja conhecer e cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus não só para você, mas através de você para outras pessoas. Ore com sinceridade, peça ao Senhor para que Ele revele qual é a vontade dEle, que você seja um porta-voz e um instrumento de cumprimento dessa vontade de Deus no mundo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, não esqueça de compartilhar o quanto você puder. Mande para seus amigos, mande para seus parentes, mande para seus colegas, ajude as pessoas a entenderem a palavra do Senhor. Assine o nosso canal. Se já é assinante, ative o sininho para receber novas notificações. E se gostou, deixa o seu like. Deus abençoe você e até o próximo princípio. Um grande abraço.